Boa, boa tarde a todos. Eu sou a professora Daniele, sou professora do curso de Medicina da UFJ, Faculdade Federal de Jataí, e da Unifines, e sou médica da atenção básica da UBS Santo Antônio. Hoje a gente vai discutir um assunto bem amplo, né, e um assunto bem polêmico também, a respeito da obesidade infantil. Eu tentei traçar para vocês alguns códigos, nós vamos falar um pouquinho de conceito, nós vamos falar um pouquinho sobre as políticas, né, de saúde pública. Então, a gente vai ter um pouquinho mais a esse tema hoje. Então, vamos começar, né, com a obesidade infantil. Primeiramente, eu queria demonstrar para vocês o nosso conceito. Então, o que é o conceito de obesidade, né? Então, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso, regionalizado em todo o corpo, e é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial, resultante, na maioria dos casos, da associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse conceito. Então, é um conceito bem amplo. Imagina, obesidade caracterizada pelo acúmulo de tecido, gordura, etiologia multifatorial e uma doença crônica. O boom da obesidade em todo o mundo começou na década de 80. Então, na década de 80, as pessoas começaram a engordar, né? E foi considerado como uma doença crônica, a obesidade como uma doença crônica, somente em 2013. Então, em 2013, nós começamos a encarar a obesidade como uma doença crônica. Então, vocês observem que, pela definição, é bem ampla, né? Então, você imagina a forma de tratamento e abordagem. Vai ter inúmeros tipos de abordagem quanto a isso. E baseado nesse conceito, nós podemos fazer um traçado da epidemiologia desses registros. Nós temos vários órgãos que fazem isso, entre eles o IBGE, nós temos o SINAM, né, na atenção básica, só que esses dados, muitas vezes, eles não são tão amplos, e da maneira como que a gente faz esse critério, pode ficar um pouquinho mais difícil da gente ter essas atuações. Então, segundo o IBGE, aponta com uma em cada grupo de 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no país. E as notificações, né, que é feita pela essa Vigilância Alimentar e Nutricional de 2019, já revela para a gente que mais de 16% das crianças brasileiras entre 5 e 10 anos estão com sobrepeso, 9,38% com obesidade e 5,22% com obesidade grave. Tá? E outro caso que eu achei bem interessante, a obesidade infantil, são tão alarmantes esses dados que a Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chega a 75 milhões, tá? Então, são dados bastante amplos, né? E isso caminha lado a lado ali com a obesidade infantil e a obesidade adulta. Então, você tem tido caminhado praticamente lado a lado. E como é que é feito esse critério diagnóstico? Então, o diagnóstico de obesidade em criança é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem um dado suficiente para a gente traçar esses critérios para diagnóstico da obesidade. Primeiro, o MC, ele é bastante utilizado em adulto, né? Na criança, a gente usa MC/idade, mas ele não indica essa distribuição de gordura corporal, né? Então, ele fica um pouquinho mais prejudicado quanto a isso. E a avaliação da criança, ela tem que ter diferentes óticas. Então, a gente vai olhar tanto a composição corporal dessa criança, então, medida das pregas cutâneas, medidas da cintura abdominal. Também vamos olhar hábitos alimentares, né? O que essa criança tem ingerido, o que essa criança come, qual é o hábito dela, que hora que ela come, que hora que é o almoço, aquela quantidade, a qualidade. Então, nós vamos olhar, traçar o perfil alimentar dessa criança, dados da pressão arterial e resultados bioquímicos, no qual a gente vai fazer verificação do perfil lipídico,
das glicemias, né, dessa criança. Então, a gente não tem um traçado amplo para a gente definir os critérios diagnósticos para avaliar de maneira decisiva ou precisa a obesidade infantil. Mas, de forma indireta, a gente olha através dessa composição e, principalmente, traçando o perfil dessa criança e, consequentemente, o perfil dessa família, né? Quanto aos hábitos alimentares e comportamentais dessa família. E aqui nós vamos ter vários fatores de risco associados ao excesso de peso na infância, né? A gente é acostumado na idade adulta, vários tipos de fatores que pode vir a prejudicar, e aqui a gente tem uns fatores de risco que pode gerar o excesso de peso na infância. Então, desmame precoce dessa criança, o emprego de formas lácteas inadequadas, né, e preparadas para essa criança, a introdução precoce de alimentos não recomendados. Então, o que seria isso? A gente vai decorrer um pouquinho, nós vamos descrever um pouquinho mais sobre isso em cada item, mas principalmente doces, né? Então, a gente coloca mamadeira com Toddy, mamadeira com achocolatado, né, leite com açúcar, né? Isso, então, a introdução de açúcar cada vez precoce para essa criança também leva à associação desse ganho de peso na obesidade infantil. O aumento desmedido do ganho de peso gestacional. Então, a mãe, durante o pré-natal, que ganha tanto peso quanto é desnutrida também, ela pode aumentar a chance das crianças serem crianças e, consequentemente, adultos obesos. Distúrbios do comportamento alimentar, né, comer exageradamente alguns tipos de alimento, principalmente refrigerante, né, e outra coisa, as diretrizes brasileiras, algumas situações também que pode estar associada a essa obesidade. Obesidade dos pais, sedentarismo, baixo peso e excesso de peso ao nascer, interrupção precoce do aleitamento materno e fatores relacionados ao crescimento e o desenvolvimento. Então, vocês já perceberam que é uma fórmula, né? Não é uma fórmula, mas são vários fatores que podem vir a transformar essa criança em uma criança obesa. Então, os pais obesos, obesidade na gestação, irmãos acima de peso, má alimentação em casa. Então, tudo isso corrobora para que ele se torne uma criança obesa. Então, nós vamos começar primeiro pelo pré-natal inadequado. O que é importante, gente? Eu acho a atenção básica, um dos motivos que eu acho a atenção básica fantástica é isso, porque você pode interferir através de um pré-natal bem assistido, evitar que a criança se torne uma criança obesa e, consequentemente, evita que ele torne um adulto obeso. Então, nós podemos iniciar lá desde o acompanhamento. Então, a gente pode iniciar desde o primeiro momento, né? Que a gente pode conseguir intervir para melhorar a qualidade de vida dessas futuras crianças. E intraútero, a gente tem várias coisas que podem ser evitadas, né? Então, quando a mulher inicia o pré-natal, principalmente o pré-natal precoce, né? Então, aquele pré-natal logo de início, né? Que a gente começa a pegar aquela gestante ali já com atraso menstrual de 15 dias, né? Então, aquela gestação ali inicial. Então, a gente orienta o quê? Principalmente dentição. Então, a gente sabe que a alimentação regular da gestante, ela melhora que essa criança venha a ter desenvolvimento dos dentes adequado, né? A medicação usada durante o pré-natal, que evita malformações e complicações nesse desenvolvimento e crescimento dessa criança. As vacinas que são feitas, né, para permitir que esse desenvolvimento e o trabalho de parto seja adequado. Então, de maneira geral, o acompanhamento. E tem visto o quê? Que tanto o excesso quanto a desnutrição, ela pode favorecer a obesidade infantil. Então, o excesso de peso fetal, o que ele acontece? O metabolismo altera tanto o metabolismo fetal, gerando lipotoxicidade, disfunção endotelial. A desnutrição também
pode favorecer o crescimento, restrição do crescimento interútero, para deixar essa criança mais suscetível à hipertensão, à resistência à insulina e à obesidade, e, consequentemente, o quê? Um adulto hipertenso, um adulto diabético, ou até mesmo um pré-adolescente, né, com resistência à insulina. E o que acontece também? Só para vocês terem uma ideia, no segundo trimestre de gravidez, né, segundo trimestre da gestacional, o ganho materno acima de 500 gramas por semana, ele já aumenta essa criança a se tornar o quê? A alterar essa pressão e o perfil lipídico dessas crianças menores de 9 anos de idade. Então, 500 gramas por semana na gestação, ela pode já fardar a ser desenvolver alterações lipídicas e hipertensão numa criança de até 9 anos de idade. Então, é uma coisa bem séria, né? E outra coisa que os dados, eu estou olhando aqui, então eu queria só mostrar para vocês que outra coisa que gera bastante é principalmente a gestação na adolescência, né? O que eles consideram como uma gestação mais ou menos de risco? São gestantes abaixo de 20 anos de idade. Então, 20% das gestantes no Brasil têm idade abaixo de 20 anos, né? Então, em média, são feitos 550 mil partos, né, dessas gestantes menores de 20 anos, e isso gera o quê? Fator de risco também para a obesidade infantil, devido ao quê? À vulnerabilidade e principalmente à imaturidade fisiológica dessas mães, né, que colaboram também para o desenvolvimento dessa obesidade infantil, tá? E o que a gente pode fazer? Então, a gente já viu que o pré-natal adequado, ele já ajuda a evitar essa obesidade infantil. Então, nós precisamos ter planos de ação. Então, a gente vai fazer o quê? Através das intervenções nutricionais, promoção do quê? Do peso pré-gestacional, ganho de peso durante a gestação adequada. Então, nós vamos orientar essa gestante durante o pré-natal. O ganho de peso, pesando ela todo mês, né? Você está ganhando muito peso, encaminhá-la para nutricionista para ter as orientações adequadas, o acompanhamento dessa gestante, né? E toda a consulta de pré-natal fazer essa orientação. Nada melhor do que o esclarecimento, né? Quanto mais a gente puder passar essas informações para a gestante, mais ela vai ter consciência que se ela tiver uma alimentação regular, ela vai ajudar o desenvolvimento dessa criança, o lado positivo. Então, através desse pré-natal adequado, promoção desse atendimento multidisciplinar, né? Então, a gente vai orientar a encaminhar para nutricionista, para o dentista, estímulo ao pré-natal precoce. Então, tentar fazer esse pré-natal quanto mais inicial, melhor, né? Um mapeamento também detalhado no país, para a gente saber indicar onde estão sendo mais comum essas gestantes, onde está sendo essa gestação de menores de 20 anos, onde que ela tem ocorrido mais, quais são as promoções que a gente pode ter, ser efetivas, né, para melhorar, o que a gente pode estimular essas gestantes a iniciar esse pré-natal mais precocemente, informar essas gestantes que elas têm esse acesso na atenção básica, né, para direcionar elas para os profissionais adequados no acompanhamento dela, tá? Então, essas são as nossas linhas de ações através do pré-natal. E com isso, nós vamos partir para o aleitamento materno. Então, nós já percebemos que o pré-natal, e no próprio pré-natal, a gente já vai estar orientando essa gestante quanto ao aleitamento materno, né? E saber que o Ministério da Saúde, ele recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Então, somente peito, leite materno, até os 6 meses de idade. E manutenção desse aleitamento, então, aleitamento complementar, que a gente fala, até os 2 anos de idade. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E os dados nacionais mostram que a média do aleitamento materno exclusivo, que deveria ser até 6 meses, tem sido de 1,8 meses. Então, as nossas mães têm amamentado seus filhos entre 1 mês a 2 meses no máximo, né? Então, essa média é muito ruim,
E isso interfere diretamente na obesidade infantil dessas crianças. Porque eu mostrei para vocês que quanto o aleitamento precoce é interrompido, aumenta também as chances de obesidade. E por que e o início precoce desse desmame ocorre ainda nas primeiras semanas ou meses de vida, com a introdução de chás, chupetas, fórmulas infantis. E durante o pré-natal, a gente orienta essas gestantes, porque muitas vezes elas pensam, ela tem aquelas culturas, né, de que o leite é fraco, a criança tá chorando porque não tá com fome, né, muitas vezes são adolescentes, né, que não tem aquela certa paciência, então, não tem o conhecimento adequado da importância desse aleitamento materno, porque a gente sabe que o aleitamento materno, eu sempre falo para minhas gestantes, o leite materno, ele é personalizado. Então, cada mãe vai produzir o leite adequado para o seu filho, né? E muitas vezes não é o leite que é fraco, é a maneira como é que ela está amamentando, é a maneira, a frequência, né? A pegada do neném que não está adequada. Então, a gente tem outras. E criança chora para tudo, né? Ela chora por fome, ela chora ela chora porque fez xixi, fez cocô, porque está com sono. Então, não necessariamente esse choro é de fome. E a cada mês de aleitamento materno está associado uma redução de 4% no risco de desenvolvimento do excesso de peso, e encontra associação entre o aleitamento materno e redução do risco de obesidade em 16%. Então, para vocês verem que a cada mês de aleitamento materno, a gente reduz em 4% o risco desse desenvolvimento de obesidade. Então, é muito importante a gente estar orientando essa gestante quanto à importância desse aleitamento materno. Isso começa na onde? No pré-natal, no qual a gente vai orientar todo mês e, juntamente com o médico, a enfermeira, vai dar esse suporte e essas orientações para essa mãe durante o pré-natal. E outra coisa que é importante, alguns fatores também têm demonstrado o porquê desse desmame precoce também. Não somente a introdução dessas fórmulas, mas a gente sabe que como grau de escolaridade, então quanto menor o grau de escolaridade dessa mãe, quanto menor a idade, então idade inferior a 20 anos, também é fator de risco para esse desmame precoce. A mãe trabalhar fora também do domicílio, então mãe que precisam voltar ao trabalho mais cedo, tem promovido esse desmame mais precoce, né? A não oferta, então durante o parto, quando o neném nasce, o ideal é a gente já oferecer o peito, né? Na própria sala de parto. Então, muitas vezes, esse não oferecimento nessas primeiras horas do aleitamento também pode interferir nessa questão do não aleitamento exclusivo durante os 6 meses, ao uso da chupeta, igual eu falei para vocês, e a ausência da mãe nesse pré-natal. Então, muitas vezes, no pré-natal, ela não entende e não é informada quanto a essa importância que é a questão do aleitamento materno para o desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente precisa orientar quanto a isso, né? Então, o que a gente pode fazer como plano de ação para o aleitamento materno? Primeiro, programas de incentivo, né, esse aleitamento materno nos primeiros meses, explicar para ela a importância desse leite materno em redução de doenças respiratórias, na obesidade, né, no desenvolvimento da imunidade dessa criança, inteligência, esse vínculo que a mãe vai criar durante esses aleitamentos, investimento para a formação e atualização dos profissionais de saúde, muitas vezes até mesmo o profissional que frequenta, que trabalha na atenção básica, ele tem um pensamento de que leite é fraco, eu quando era criança, eu não mamei no peito e me deram leite de vaca, me deram leite de forma e hoje eu tô aqui, ó, bem da vida, saudável, nunca tive nenhum problema. Então, a gente precisa desmistificar isso através dessas atualizações e orientações aos nossos profissionais.
Incentivar o hospital da criança, né, amigo da criança, de o aleitamento na primeira hora, já a hora que nasce, né, então na própria sala de parto, incentivar esse aleitamento. Melhoria na qualidade de assistência a essa saúde materno-infantil. Para quê? Aumentar esses acesso ao pré-natal, né, para que a mãe tenha um suporte melhor no desenvolvimento desse pré-natal. Então, é isso do aleitamento materno. E aqui também a gente entra, então, depois a gente então, o Ministério da Saúde recomenda para a gente de 6 meses até os 9 meses, até os 6 meses como aleitamento exclusivo, e dos 6 meses até os 2 anos, a alimentação complementar. Então, o que seria essa alimentação complementar? Seria o peito associado mais às outras refeições, tá? Dessa criança. Então, o aleitamento é a partir dos 6 meses de idade, com que? Adequada qualidade e quantidade, frequência e consistência desses alimentos, e os alimentos considerados obesogênicos devem ser evitados nos primeiros anos de vida. Então, é isso que é a alimentação complementar. O que a gente tem visto? Então, a gente tem visto que, principalmente, características como baixa escolaridade materna, mães que trabalham fora de casa, presença de irmãos mais velhos, idade materna inferior a 20 a 25 anos, mãe residindo sozinha no momento do nascimento dessa criança, baixo nível socioeconômico, também são associados ao consumo precoce desses alimentos obesogênicos. Então, muitas vezes essas crianças têm acesso, igual eu expliquei para vocês, a fórmulas, né? Fórmulas enriquecidas. A gente sabe que o leite, que tem fórmulas enriquecidas com grande quantidade de proteína, tem demonstrado mais ganho de peso para essas crianças. O uso de açúcar, o uso de chocolate, o uso de refrigerante, né? Quantas vezes a gente não vê aquela criança de 1 ano já consumindo o refrigerante, então, enriquecidos de açúcar, né? Aqueles sucos de saquinhos, que ali geralmente não tem nem, só tem conservantes e açúcar, ou também o leite, os sucos de caixinha. Então, tudo isso essas crianças têm tido acesso. E quanto mais baixo o grau de escolaridade e idade inferior, também tem associado mais a esses consumos desses tipos de alimentos. Isso tem prejudicado e aumentado esse ganho de peso. E lembrar que essas preferências alimentares, quando a gente inicia essa alimentação complementar, principalmente a partir dos 6 meses de idade, essa criança vai carregar esse hábito alimentar por pelo menos até os 8 anos de idade. Então, tudo que você introduziu para ela durante esse período aqui, ela vai carregar até pelo menos em média, até os 8 anos de idade. Então, se ela foi acostumada a consumir muito refrigerante, ela vai continuar com esse hábito de consumir. Leite com Toddy, leite com açúcar, ela vai continuar esse consumo. Então, ela mantém essa preferência alimentar nessa fase que foi introduzido por pelo menos até os 8 anos de idade. Então, vocês entenderam essa importância da gente ter uma boa orientação quando for entrar essa alimentação complementar? Porque aí, com isso, a gente vai conseguir orientar essa mãe melhor para ajudar a diminuir esse ganho de peso quanto a esse período, tá? E o que seriam esses alimentos obesogênicos, né? Então, seria açúcar, carboidratos refinados, que é pão, macarrão, né? As crianças amam, porque a mãe introduz precocemente, né? O miojo com salsicha, né? Então, são alimentos enriquecidos em gordura, enriquecidos em açúcar, né, de fácil preparo, muitas vezes são fácil preparo, por isso ali a estatística mostra que mães que moram fora de casa ou que têm outros irmãos já fazem isso, então são de fácil preparo. O paladar, né, quem não gosta de gordura, quem não gosta de doce, então é um paladar mais fácil, então essa criança acaba acostumando com esses alimentos e carrega isso até os 8 anos de idade. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro, as ações de aconselhamento dietéticos para mães, principalmente
nos segmentos identificados como consumo elevado de alimentos, bebidas com alta densidade energética, que são aquele suco de saquinho, refrigerante, suco de caixinha, né? Então, são grande quantidade de calorias em pequenas porções. Então, aqui a gente vai orientar essa mãe a tentar introduzir mais frutas, verduras, né, nessa alimentação, evitar o chocolate, evitar o excesso de açúcar, bolos, refrigerantes, para não induzir essa obesidade infantil e a alteração desse paladar durante os próximos 8 anos dessa criança. E há investimentos para a formação e atualização dos profissionais, porque muitas vezes até os próprios profissionais não têm essa consciência de que precisa orientar de maneira adequada, né? Então, durante aquele acompanhamento, então a gestante, ela acompanhou durante o pré-natal, durante o desenvolvimento dessa criança, principalmente de quando ela nasce até os 2 anos de idade, elas passam em consultas periódicas, né, na atenção básica, e com isso a gente é orientada até o tipo de alimento que tem que ser introduzido durante esse período, tá? Então, através da atualização desses profissionais, eles conseguem ter um acesso melhor e um esclarecimento dessa promoção de saúde. E o ganho de peso no primeiro ano de vida? Então, nós já falamos que essas crianças, quando a gente começa a introduzir esses alimentos, que é a alimentação complementar, quanto mais gordura, né, quanto mais alimentos de açúcar essa criança tem, mais a gente vai fardar ela ser um adulto obeso, né? E o ganho de peso, então? Então, crianças com rápido ganho de peso, no primeiro ano de vida, apresentam 9 vezes mais chances de serem obesas e 31 vezes mais chances de serem extremamente obesas durante a primeira infância. Então, o que seria essa primeira infância? De 1 até por volta de 6 a 9 anos de idade. Então, tanto que esses dados são alarmantes, né? Então, 9 vezes mais chances. Então, por isso que nós precisamos orientar quanto à introdução dessa alimentação. E na atenção básica, a gente tem essa chance, porque a gente acompanha aquela criança, acompanha a mãe desde o pré-natal, acompanha a criança durante esse desenvolvimento, e nós vamos orientar essas crianças a já introduzir esses alimentos, a mãe introduzir esses alimentos já quando ela começa a introduzir a alimentação. Então, nós podemos mudar drasticamente esses dados através dessas orientações da mãe. Muitas vezes, como vocês viram, muitos dessas mães têm um baixo grau de escolaridade. Então, ela não é porque ela faz isso consciente, ela faz isso porque ela não tem conhecimento de que isso pode prejudicar a sua criança. Então, através dessa orientação, a gente pode mudar o pensamento dessas mães e atitudes delas, né? E o que seria, então? Então, eu já estou colocando lá o nosso plano de ação. Então, o nosso plano de ação seria a formação e atualização de profissionais de saúde quanto à importância comportamental constante do estado nutricional e da velocidade de ganho de peso nos primeiros anos de vida. Então, é aquele ali, ó, de primeiro mês quando nasce até os 2 anos de idade, no qual a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, pesagem, medida e acompanhando a evolução desse peso. E a elaboração desses programas de aconselhamento já precoces, né, para orientar quanto à introdução, qualidade e quantidade desses alimentos de maneira mais correta, tá? E alimentação escolar inadequada. Então, essas crianças já aprendeu a consumir errado dentro de casa. Qual que é a chance dessas crianças que vão frequentar essa escola de já ir com esse pensamento de que ela não pode consumir determinados alimentos? É igual eu sempre converso. É uma delícia doce, é uma delícia um bolo de chocolate, é uma delícia uma friturinha, né, uma batata frita. Mas nós adultos sabemos que isso a longo prazo vai prejudicar a nossa saúde. Eu posso infartar mais cedo, eu posso ter um ganho de peso e uma dor nessa articulação, eu posso vir a desenvolver a diabetes. Então, nós temos essa consciência e temos essa informação. Criança não tem isso. Criança, ela come porque dão para ela. Então, ela vai aprender através do paladar dela a gostar daqueles alimentos e só querer aquele.
né? E muitas vezes o paladar da gente acostuma com excesso de doce, costuma com coisa mais doce, então a criança ela já começa a ter esse desenvolvimento e desperta esse desejo. Ela não vai ter consciência que se ela comer agora, ela vai infartar daqui 20, 30 anos, né? Ela não tem essa consciência. Quem tem essa consciência somos nós que passamos essa informação para a mãe. Então, essa criança, quando ela começa a frequentar a escola, ela vai trazer os hábitos de casa, tanto os hábitos quanto o estilo de vida dela. Se é uma criança que briga muito, ela vai brigar na escola. Se é uma criança que come muita besteira, ela vai levar e vai comer, ou vai comer na escola. Então, a gente carrega o que a gente aprendeu dentro de casa, né? E no Brasil, olha, os dados para vocês terem ideia. O acesso aos alimentos no ambiente escolar se dá de como? Pelas refeições oferecidas na escola, alimentos trazidos de casa e as cantinas. Então, esses são os 3 locais onde essa criança, na idade escolar, tem acesso a essas alimentações. E escolas brasileiras consomem alimentos oferecidos na cantina, têm 56% maior chance de desenvolver excesso de peso e 82% maior riscos de obesidade. Então, essas crianças que consomem esse alimento... E na cantina tem o quê? A cantina da tia tem um chocolate, tem balinha, tem aquele pastel frito, tem aquele salgado gorduroso, tem o refrigerante e tem o suco de caixinha. É isso que tem lá. Tem uma fruta? Não. Tem uma salada? Não. Então, geralmente, tem algum leite? Só se for todinho, né? Então, a própria cantina da escola já faz com que a criança já vá tendenciosa para esses alimentos mais gordurosos e mais gostosos, né? E as ações de educação alimentar e nutricional parecem influenciar na escola, através desses alimentos saudáveis, especialmente quando realiza de forma contínua e rotineira. Então, o que seria isso? Esses programas no qual a gente vai para a escola para orientar essas crianças, nada melhor do que orientar a criança desde criança, né? Principalmente assim, ó, tabagismo. Então, a gente ir na escola e falar sobre tabagismo, muitas crianças chegam em casa, pega tanto no pé do pai, dos avós que fumam, que muitos pais deixam de fumar por causa das crianças que tiveram essas educações na escola. Leis de trânsito. Então, a criança que ela aprende a lei de trânsito, já na escola, ela consegue passar isso para a família. Então, por que não orientar essas crianças quanto à alimentação também? Então, a gente sabe, tem estudos mostrando que essas crianças que são orientadas na escola, ela tem uma redução e uma preferência melhor por alimentos saudáveis, como frutas e verduras. Porque o consumo de fibras e alimentos, reduzido o consumo de fibra, gordura e açúcar é o que mais essas crianças ingerem. Então, quando a gente orienta ela quanto a isso, ela vai levar isso para quê? Ela vai levar isso para casa, né? Então, ela pode tentar mudar os hábitos tanto da família. Então, por isso que a orientação dentro de casa também é importante. E quais seriam esses planos, então, para a gente melhorar isso? Então, aqui a gente precisa estabelecer, né, o porcionamento das refeições pré-escolares. Então, saber a quantidade de comida fornecida para cada criança e cada idade escolar. Você tem ideia da dificuldade disso? Então, muitas escolas que já fornecem essa merenda, ela não tem, muitas vezes, a divisão por faixa etária. Ela coloca aquilo lá e a criança é servida pela quantidade ali que coloca no pratinho para ela. Então, a gente precisa estabelecer a quantidade de alimentos para cada criança, para cada idade escolar. Então, estipular isso. Aumento fiscal, né, a venda desses produtos. Então, tentar reduzir nessas cantinas, através da fiscalização, educação econômica, né, que a criança já aprende desde criança a ter essa consciência da economia. Aqui também a gente poderia ter essa introdução desses alimentos já na infância, fazer parte do currículo, mostrar para eles a importância de determinados alimentos, o que melhora e por que não melhora, né, porque seria muito mais fácil se o alface tivesse gosto de brigadeiro,
né? Se o brócolis tivesse gosto de doce de leite, isso seria muito mais fácil para a gente seguir uma dieta mais balanceada. Mas, infelizmente, o brócolis tem gosto de brócolis, né? O alface tem gosto de alface. Então, nada mais do que a gente saber da importância desses alimentos para aumentar o consumo. E não somente na cantina, né? Igual eu coloquei para você aqui, ó, não permitir alimentos externos na dependência da escola. Porque na cantina não tem, mas na tia da esquina tem, né? Na vendinha da esquina vai ter. Então, se ele não compra na escola, ele compra fora da escola. Então, a gente precisa também fiscalizar isso fora da escola. E a educação familiar é o mais importante, porque não adianta um em casa tentar fazer uma coisa, sendo que todos fazem o contrário. Então, através da orientação familiar, a gente vai conseguir moldar essas atitudes e esses hábitos dessa família, né? Então, é isso que é importante como ação para nós. E outra coisa importante é a inatividade física. Então, eu coloquei para vocês aqui o que a atividade física proporciona. Então, a atividade física na primeira infância atua na regulação do desenvolvimento, prevenção do excesso de peso, favorece o bom desenvolvimento físico, motor, social e psicológico, adequado balanço energético, menor adiposidade corporal, melhora a densidade óssea, menor níveis de sedentarismo durante a adolescência e a vida adulta. Então, isso resume tudo. Então, a atividade física a criança precisa dessas políticas de movimentação. E os novos guidelines, principalmente internacionais, porque a gente está precisando de mais, igual eu falei para vocês, ações mais voltadas para nacionais, né? Mas por enquanto a gente baseia muito nos internacionais. Estimam que a necessidade mínima de 180 minutos de atividade diária, sem especificar o tipo ou a qualidade. Então, seria brincadeiras de amarelinha, pular corda, né? Fazer coisas que crianças fazem. E diversas revisões sistemáticas demonstram que menos de 60% de pré-escolares atingem os requerimentos mínimos. Então, menos de 60% dos pré-escolares fazem no mínimo, 180 minutos de atividades diárias de movimentação. Em 2006, o Brasil se tornou o país que mais crianças verem televisão. Nós superamos os Estados Unidos. Então, em 2006, a média de crianças que assistiam televisão era de 5 a 6 horas diárias. Então, essa é a média brasileira. Então, imagina, a média de 5 a 6 horas. Então, a gente sabe que tem crianças que assistem menos, mas tem crianças que assistem muito mais que isso, né? Então, a criança precisa fazer coisas que criança faz. Então, a atividade física é importante desse ambos aspectos. E a gente saber que hábitos saudáveis na infância carrega para a adolescência, que carrega para a fase adulta, né? Então, a gente precisa acostumar desde o início a atividade física na infância. Natação, jogar bola. Quantos de vocês despertaram interesse pelo esporte durante a infância? Então, a gente precisa continuar incentivando as nossas crianças a essas descobertas, que a atividade física faz bem, socializa essa criança, né? Tira ela do desvínculo ali da internet ou da própria televisão, do sofá, né? E aqui, o que é plano de ação que a gente precisa ter? Estímulo ao padrão familiar de atividade física. O que seria isso, gente? Seria a gente tentar estimular a família a praticar hábitos de vida saudáveis. Então, seria, vamos num parque no final de semana, vamos fazer uma caminhada ali, vamos andar de bicicleta, né? Então, fazer coisas para a gente movimentar, brincar de amarelinha, pular cordas, né? Incentivar esse padrão. Então, quando a família movimenta, a criança também movimenta. Estimular essas atividades físicas no ambiente escolar, né? Com o quê? Colocando quadras ali de esportes, colocando amarelinha, né, pintada no chão,
que isso estimula a gente a lembrar a infância e querer fazer algum tipo de atividade. Treinamento dos professores, né, que possa desenvolver essas ofertas de atividades que gerem interesse dessas crianças e principalmente a família, através desse estímulo à movimentação, para a gente deixar de ser um país sedentário, de ser um país que só estimula a televisão, tá? Então, crianças têm que fazer coisas que crianças fazem, que é movimentação. E hoje em dia elas estão cada vez mais precoces nos celulares e nos videogames. Então, interte ali um tempão sentado ali e se deixar, fica o dia todo, tanto na internet quanto na televisão. Então, é importante essa prática de atividade física. E hábitos alimentares e crenças familiares. A gente sabe que a gente carrega essas crenças, né, familiares, não só crença familiar, a gente não só relacionada à alimentação, mas a gente carrega isso tudo ao quê? Ao que a família da gente pensa, a gente acaba carregando para o nosso pensamento isso, né? Então, a estrutura familiar é importantíssima nesse desenvolvimento. Então, os hábitos alimentares da família exercem papel determinante na gestão desses alimentos, alimentar e nas preferências das crianças. Então, as crianças, ela carrega, igual eu falei para vocês, o hábito da família. Então, muitas vezes, vocês vão ver o quê? Uma família de pacientes obesos, o pai e a mãe, a criança também né? Então, mães com alta ingestão de alimentos obesogênicos são mais suscetíveis a fornecer para os seus filhos a dieta com características semelhantes. Então, a mãe já é acostumada a ingerir grande quantidade de refrigerante, ela vai passar o quê? Ela vai passar isso para o filho. Ela é acostumada a ingerir grande quantidade de fritura e gordura, ela vai passar isso para o filho. Até mesmo porque é o hábito da família. Ela que vai fazer a janta, está fazendo o almoço, então isso a criança acaba acostumando e ela continua fornecendo isso para os filhos, né? E outra coisa que é importante, muitas vezes a gente precisa tirar essas crenças, porque a gente escuta muito isso no consultório. Essa criança é tão magrinha, né? Sinais de criança obesas não é sinal de saúde. Então, a gente não precisa, a gente tem que parar de atrelar isso a crianças obesas como crianças saudáveis, crianças gordinhas como crianças saudáveis. Quantas vezes eu não pego no posto de saúde a mãe fala, nossa, essa criança aqui, ó, coitada, doutora, não dá para dar uma vitamina para ela, tanto que ela tá magrinha. Você vai ver a criança corre, brinca, presta atenção na escola, não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma coisa que corrobore contra que ela tem alguma doença de base. Então, por que suplementar essas crianças se a criança é saudável? Né? Então, a avó, né? Pelo amor de Deus, aqui esse neto, menina que é magrinho demais. Então, a gente precisa desmistificar isso, de conceito de que criança saudável é criança gordinha, tá? Não é. E a influência dos pais pode se manifestar através da religião, cultura, comportamento durante as refeições. Então, se é aquela família que come vendo televisão, a criança vai comer vendo televisão, né? Se a criança come à mesa, a criança vai acostumar a comer à mesa. E também, principalmente, essas informações sobre os alimentos e o gênero alimentar. Quem faz as compras? A mãe e o pai. A criança não vai sozinha fazer as compras. Então, ela acaba, a escolha desses gêneros alimentícios é a própria mãe e a família que consomem. Então, ela que introduz na família, introduz para essas crianças. Então, a gente precisa mudar esses padrões. Então, através das orientações, a gente consegue melhorar esses hábitos alimentares dessas crianças. Então, quais são os planos de ação, então? Campanhas de conscientização dessa importância da família, né, como modelo dessa atenção, alimentos saudáveis, prevenção do desenvolvimento de excesso de peso. Então, a gente vai orientar essa família a escolha desses alimentos, intervenções como objetivo de melhorar a qualidade da dieta materna. Então, orientando a mãe, como vocês viram, a mãe é um dos fatores predominantes das escolhas alimentícias dessas crianças. Então, a gente vai, através da educação da mãe, melhorar a alimentação da família. Intervenções com o objetivo de reduzir a prevalência de excesso de peso, principalmente maternos. Então, quanto melhor a mãe
tem perda de peso ou escolha desses alimentos, mais ela vai interferir tanto na família quanto nessas crianças, tá? Antecedentes familiares de obesidade. Então, esse estudo eu achei um pouquinho alarmante. Depois, a hora que eu for compartilhar com vocês os slides, eu coloco essas fontes para vocês verem esses estudos, tá? Mas os estudos demonstram que o risco de uma criança ser obesa é de 80% quando os pais são obesos. 80%, gente. E de 50% quando um dos genitores é obeso e 9% quando os pais não são obesos. Então, olha isso, 80%. Então, é alto esses antecedentes familiares de obesidade. Então, vocês verem que o comportamento, ele prossegue, né? Então, muitas vezes, eu sempre converso com as mães, é assim, até os 2 anos de idade, a criança faz o que você manda ela fazer, né? Então, você manda ela fazer tal coisa, até os 2 anos a criança faz. A partir dos 2 anos, ela começa a ver o que você faz. Então, se você fala uma coisa e faz outra, já entra em contradição com a criança, porque ela começa a perceber a partir dos 2 anos e são as nossas atitudes. Então, o dia a dia nosso é o que elas copiam. E depois dessa faixa etária, geralmente por volta dos 2 anos, dos 8 anos, a criança já começa a ter as suas escolhas, né? Então, ela vê o que o pai faz, vê o que o pai manda fazer, e aí ela vai tirar as conclusões dela. Então, a criança, depois dos 2 anos, ela copia o que a gente faz. Então, por isso que é importante essa mudança desses hábitos para a gente conseguir transmitir isso para a família. E uma família que os hábitos alimentares são à base de gordura e fritura, os filhos também vão se alimentar dessa forma. E, consequentemente, aumentar esse risco de obesidade infantil, tá? Repassando isso para nossas crianças. A influência negativa da mídia, né? Então, imagina, a criança fica, em média, de 5 a 6 horas em frente a uma televisão, ou se ela estiver assistindo um programa de TV, nesse programa de TV vai mostrar o quê? Vai mostrar os fast foods, que são os alimentos ricos em gordura, vão mostrar os chocolates que estão lançando, né? E vai mostrar os brinquedos. Então, é isso que geralmente essa criança que está ali de frente à televisão começa a ter acesso. Então, na idade pré-escolar, o primeiro pedido por qualquer produto se dá por volta dos 2 anos de idade. Então, a criança vê a televisão e pede para o pai aquilo que ela está vendo, que ela se interessou por aquilo ali. Então, muitas vezes, você senta do lado da criança, ela fica assim, mãe, eu quero isso, mãe, me dá isso, né? Então, a partir dos 2 anos, ela começa a já pedir o que ela vê ali, aquele produto. A faixa de maior incidência de solicitações do que é vinculado na propaganda é entre 3 e 6 anos de idade. E segundo esse estudo, aponta que exposições de apenas segundos a comerciais de alimentos foi capaz de influenciar as escolhas alimentares de pré-escolares. Então, imagina, mesmo você fazendo um trabalho dentro de casa com orientação, a televisão pode estragar. E aqui, ó, a exposição de quê? Desses apenas segundos fazem com que pode influenciar a escolha desses pré-escolares. Agora, você imagina uma criança que fica de 6 a 6 horas de frente para a televisão. E outros trabalhos também com crianças e adolescentes de idades variadas concluíram que cada hora em frente à televisão pode ser associada ao aumento de 167 quilocalorias no consumo calórico diário total. Então, muitas vezes, a televisão faz a gente comer sem a gente perceber. Então, a gente senta ali e fica ali, ó, mastigando e nem sabe, muitas vezes, a gente nem percebe a qualidade do que a gente está comendo e a quantidade, fica no automático. Então, a gente precisa ter a melhora nessas influências negativas, né, que a mídia pode propiciar. E o que a gente pode fazer com essas ações? Então, primeiro, a gente vai mapear, né, de segmentos de marketing que estejam infringindo essa legislação. Então, tem coisas que não podem ser mostradas na televisão, que você já sabe que induz a criança a consumir isso. Se a gente tem essa lei para bebida alcoólica, por que a gente não pode ter essas leis para determinados horários, não ter determinadas propagandas, né? Porque a gente sabe que todo mundo está ganhando com isso, não a criança, né?
Modificação da rigidez no controle desse tipo de propaganda, né? Então, muitas vezes, você não vai ver uma propaganda de brinquedo infantil na hora da novela das 9. Você vai ver isso durante os desenhos, durante os horários que a criança está de frente à televisão, né? E restrição de incentivos fiscais às propagandas de alimentos à população infantil na televisão, rádio, internet. Então, se a criança não vê, ela não deseja e ela não pede, né? Então, quanto mais retirar isso de exposição para ela, mais é as chances dela não ter esse desejo e essa vontade de consumir esses determinados alimentos. Até a gente, né? Quando a gente está sentada ali vendo uma televisão, se passa alguma coisa gostosa, a gente fica com vontade de comer aquilo. Agora, imagina uma criança também, né? E essas propagandas são cada vez mais apelativas, então a gente só falta sentir o cheiro, né? Mas a gente já atende até o gosto se a gente for alguma coisa que a gente já comeu. E o que isso, essa obesidade, traz como prejuízo para essa saúde dessa criança? Primeiro, a preocupação com o excesso de peso na infância relaciona-se à elevada possibilidade de permanência desse quadro na vida adulta. Então, a criança acostumou com os hábitos alimentares desde o pré-útero ali na mãe. Ela começou a complementar a alimentação com alimentos enriquecidos em gorduras e açúcares. Ela criou um adolescente assim e ela vai ser um adulto assim, tá? Até ela barrar com a gente ali, começou a descompensar o diabetes, é hora da gente tentar mudar o que ela fez de errado durante 50 anos, mais de 50 anos da vida dela, né? Porque a gente fala assim, ou vai agora ou não vai, ou morre. Então, ela começa a querer mudar mais para frente. Então, a gente vê que essa vida adulta, ela é reflexo do que a gente foi no passado. Por isso que a atenção básica é tão importante, né? Que é passinho de formiga. Você vai melhorar no pré-natal, você já vai ajudar essa mãe a não tornar um adulto, uma criança obesa, um adolescente obeso, um adulto obeso, tá? E a criança obesa, aos 6 anos de idade, apresenta 50% de chance de tornar-se um adulto obeso, enquanto o adolescente tem de 70% a 80% de chance de se tornar um adulto obeso. Esses dados são alarmantes, né? Desespera a gente. Então, nada melhor do que orientar. E o que esse excesso de peso traz para a gente? Então, adicionalmente, esse peso aumenta o risco de distúrbios ortopédicos, então, lesão de joelho, né? O pé fica chato, pode entortar esse pé, né? Dores articulares, alterações neurológicas, pulmonares, gastrointestinais, né? O que a gente vê de crianças com dor de estômago e refluxo, né? Devido a essas alimentações de maneiras irregulares. Dermatológicas, hepáticas, além de estar relacionada a diferentes consequências psicossociais, como discriminação, imagem corporal negativa, exclusão social e depressão. Então, a gente vai pegar o paciente como um todo, a gente vai piorar até o aspecto físico dele, quanto o aspecto emocional, esse ganho de peso vai propiciar para essa criança, né? Então, o prejuízo à saúde é muito intenso. Então, não somente na infância, então vai para a adolescência e vai para a fase adulta, para aumentar os riscos ainda mais. Por isso que temos cada vez mais diabetes tipo 2 precoce, cada vez mais hipertensos precoces, por causa dessa postura durante a infância e a adolescência, né? E, então, esse é o prejuízo que essas crianças vão vir a desenvolver. E agora a gente tem alguns programas e projetos e ações públicas que ajudam quanto a criar isso, né? Então, primeiro, igual eu coloquei para vocês aqui, a obesidade requer articulações de diferentes setores. Então, vocês viram que primeiro o tratamento é multidisciplinar. Depois, a gente precisa da professora da escola, a gente precisa de um político para ajudar a diminuir essas propagandas, né? Leis que melhoram esse acesso a essas crianças à saúde, leis que melhoram as gestantes a programar o pré-natal. Então, é um conjunto disso que vai ajudar a melhorar esses dados que nós temos
tendo cada vez alarmantes dessa obesidade. Envolve a produção e a comercialização desses alimentos, né, para reduzir alguns alimentos, tanto de sódio quanto gordura, né? Então, tudo isso são políticas que vai propiciar uma melhora e programas para desenvolvimento dessas políticas para melhorar. E a gente faz através de quê? De melhor busca, rastreio, diretrizes, né, para nos orientar a conseguir melhores programas e execuções dessas ações, tá? E para conclusão, então, assim, meninos, com essa aula eu quis demonstrar para vocês, aqui a gente não ia falar da parte endócrina, da questão da obesidade, não quis falar para vocês sobre as formas de tratamento, né, dessa obesidade infantil, eu quis mostrar para vocês uma visão um pouquinho mais ampla, uma visão que muitas vezes a gente não consegue, a gente não vê na aula, né, porque muitas vezes quando a gente vai ver obesidade infantil, a gente vai ver alterações hormonais, tratamentos. Aqui eu queria mostrar para vocês a importância, puxando, né, para o meu lado, da atenção básica, como diz vocês, a minha tão amada atenção básica. Eu quis puxar para vocês para demonstrar que a gente precisa mudar hábitos. Então, a gente precisa orientar, promoções de saúde. Então, a gente precisa começar orientando as mães, orientando a família. Então, na atenção básica, a gente atende todo mundo. A gente atende desde a criança até o idoso. Então, a gente acompanha aquele desenvolvimento da família. Então, a gente tem a oportunidade, através do pré-natal, de tentar modificar a idade, o desenvolvimento da obesidade dessa criança, a adolescência, e evitar que seja um adulto com diabetes e hipertensão. Então, a gente tem essa oportunidade na atenção básica. Então, eu queria demonstrar para vocês essa visão um pouquinho mais ampla quanto à questão da obesidade. E o que acontece aqui? Então, vocês viram que, pela definição, a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Então, não é uma doença simples de tratar, né? E como toda doença crônica, o que acontece com a doença crônica? A gente precisa de acompanhamento constante e rotina nesse acompanhamento. Então, não é uma visita hoje para nunca mais ver. Então, ela precisa de acompanhamento constante, né? Então, ela precisa ser avaliada constantemente, igual a gente avalia um paciente hipertenso e um paciente diabético. E o que recomenda-se, então, para a gente? O acompanhamento multiprofissional precoce e constante. Então, um nutricionista, um educador físico, a enfermeira, um médico. Então, a gente precisa ter um acompanhamento desses pacientes, o investimento nesses estudos nacionais. Então, a gente precisa traçar o perfil dessas crianças obesas, o que elas fazem no dia a dia, o porquê que ela não está fazendo aquelas atividades físicas que deveriam fazer, né? Por que elas têm mais acesso a determinados alimentos mais gordurosos? Onde são o acesso desses alimentos? Então, a gente precisa ter um investimento de estudos mais amplos para a gente poder traçar tanto um perfil e planos de ações para melhorar isso, né? E o desenvolvimento de programas de prevenção como envolvimento multiprofissional, utilizações de metodologias variáveis para promoção da alimentação complementar adequada e a prática da atividade física. Então, por ser uma doença crônica e multifatorial, a gente precisa abordar de todos os aspectos, tá? Para não vir a desenvolver essa alteração da obesidade infantil. Espero que eu tenha contribuído um pouco pelo conhecimento de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada.